Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 15 de maio de 2025 e o título é A Paz da Razão. Vamos lá. Quando achamos que já saímos das ilusões da caverna, as sombras, de forma ardilosa, ainda conseguem nos manipular. E de caixinha em caixinha, nossos aprendizados vão acontecendo. Estamos em meio a uma batalha entre o bem e o mal, que está sendo travada em várias frentes. No campo espiritual, no mental, no emocional e no físico. Essa luta se estende há muito, muito tempo e já sentimos o cansaço em muitos soldados. Contudo, estamos no momento mais crucial que exige toda a dedicação e atenção. As armadilhas ficam a cada dia mais criativas e elaboradas, confundindo o adversário, aproveitando-se de nosso esforço e empenho na jornada evolutiva, empurram suas agendas camufladas em empatia e tolerância. Se ousarmos criticar ou combater, nos impunham a carta do julgamento, e mais uma programação é passada. Não podemos julgar nem condenar as aberrações e absurdos criados para desumanizar a já tão combalida humanidade, ou seremos rotulados de intolerantes acrescidos de todos os ismos e fóbicos que conseguirem criar. Porém, já sabemos quem somos e qual o nosso propósito. Não podemos também nos deixar enredar nas teias da ilusão. Somos pacíficos, não passivos. Sabemos que temos que sustentar os pilares que nos manterão no caminho: o respeito, a compaixão e o amor incondicional. E justamente através deles devemos escolher as batalhas justas e necessárias. Assistir calados ao avanço das sombras nos desvia desses valores tão importantes. Não falo aqui de nos envolvermos em conflitos ou tentarmos convencer quem quer que seja, mas também não nos calarmos diante da impiedade dos trevosos. Assim como nosso Mestre, o Cristo, nos trouxe a mensagem de amor e evolução, sem medo de condenação, nós também precisamos seguir iluminando a escuridão. E não há como fazer isso somente sendo plateia. Estejamos atentos às armadilhas. Sempre nos dizem para escolher a paz ao invés da razão, e também manipularam esse conceito. Realmente, há situações em que não devemos nos envolver e nunca tentar convencer ninguém. Mas diante de injustiças e distorções maléficas, há que se tomar alguma atitude. E isso, com certeza, poderá trazer algum desequilíbrio, embora passageiro. Pois quando a ação está pautada no amor, na justiça e na compaixão, ao defender o justo e o certo, conquistamos também a paz na alma e na consciência. Escolher a razão, em muitos casos, é o que garantirá a nossa paz. Então vamos lá, gente. Esse texto tem tantas camadas, tem tanta coisa para falar, porque, inclusive, quando me veio essa intuição, no primeiro momento eu pensei, ai, não quero falar disso. Porque é uma questão muito controversa, né? Essa questão de a gente ouve tantas pessoas falando, ah, é melhor ter paz do que razão. E em algumas situações sim, porque às vezes tem coisas que não vale a pena a gente realmente entrar em conflito. Determinadas coisas não vale a pena, não vai adiantar, você sabe que não vai adiantar, né? Não vai levar nada, não tem propósito para aquilo. Né? Às vezes você debater com certas pessoas que a gente sabe, né? Porque às vezes falam, tem aquela frase, né? Que o pessoal fala, política, religião e futebol não se discute. E eu entendo que não se discute. Tem pessoas com as quais a gente não discute, né? Porque algumas pessoas não estão abertas ao diálogo. Então não adianta. É um terreno ali infértil, um solo que não vai brotar, não vai produzir nada, não vai frutificar. Então não adianta você gastar as suas sementes ali, jogar as suas sementes ali num solo que você sabe que não tem fertilidade ali, não vai brotar nada, né? Nada ali vai ir para frente, né? Vai crescer. Então é puro desperdício. Mas há situações e assim, na verdade, quando começou a vir esse texto, essa intuição,
foi por situações que a gente está vendo acontecer agora e que estão ultrapassando todos os limites. E me veio assim, muito forte essa questão de que quando você busca somente a paz e não quer entrar em conflito por nada, você às vezes vai abrindo um espaço e deixando que as pessoas comecem, que certas coisas comecem a invadir o seu espaço, porque você não quer entrar em conflito. E às vezes você se posicionar, né? E, como diz a Márcia, riscar o chão é extremamente necessário, porque as situações estão saindo do controle. E eu não acredito que nós estejamos aqui só para ficar assistindo. Porque se a gente estivesse aqui sem propósito mais nenhum, quer dizer, eu acho que a gente já nem estaria mais aqui, né? Se a gente está aqui é porque a gente tem alguma coisa ainda para acrescentar aqui, para agregar e para fazer. Não acredito que ninguém esteja aqui com um papel, a sua importância. Né? E não é aquela importância de visibilidade, de ser super conhecido, de fazer coisas grandiosas. Não, cada um tem aqui a sua contribuição, por menor que seja, e ela é importante. Né? Porque um quebra-cabeça, se faltar uma pecinha, ele não se completa, ele perde o propósito dele. Ele não vai estar, né, concluído. A obra não vai ficar concluída, porque falta uma pecinha, por menor que ela seja. Ela faz a diferença lá. Então, assim, cada um de nós é uma pecinha desse quebra-cabeça aí que está sendo montado e todos nós temos a nossa importância aqui. Né? Sejam em pequenos, no micro ali, né? nos núcleos pequenininhos, e esses pequenos núcleos é que vão dar formar todo o contexto, né? Montar o quebra-cabeça global. Né? E essa transição aí, né? Concluir essa transição aí que a gente está trabalhando, né? Tá fazendo parte disso. Estamos aqui para fazer parte e não só para assistir. E essa começou a me vir essa intuição deste tema, né? Pelos questionamentos que eu estou sempre fazendo questionamentos. Eu sou uma pessoa muito questionadora, então eu observo muitas coisas que acontecem e questiono demais. E aí eu comecei a ver assim certos avanços de certas coisas que, gente, tá surreal. A gente está vivendo realmente uma distopia, né? Esses dias até comentei lá que nem Aldous Huxley, que escreveu lá o Admirável Mundo Novo, seria capaz de imaginar o que a gente está vivendo. Porque essa semana surgiu aquela questão, aliás, assim, são muitas questões acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que o sistema lança inúmeras cortinas de fumaça para distrair as pessoas das coisas que estão acontecendo. E as pessoas começou a surgir aquela questão lá do bebê reborn, todo mundo falando e criticando e tal. Só que eu olhei para aquilo e eu falo, gente, tem muito mais por trás disso, né? Então, os psicólogos, psiquiatras falando que isso é um problema de desequilíbrio emocional, mental, realmente, mas só que há muito tempo a gente vem promovendo, de uma certa forma, e aceitando essa imaturidade emocional da humanidade. E porque a gente vai abrindo espaço, né? A gente vai ficando naquela, não vou discutir porque você quer preservar a sua paz. Porque cada vez que você se manifesta contra esse avanço da agenda, você é atacado, né? Você é visto como o vilão da história, né? Então, quando você começa, e a gente está vendo aí uma nítida janela de Overton aí se movimentando, comendo pelas beiradas aí, e inserindo, né, certas questões. Então, por exemplo, quando você vê aquela agenda das ideologias de gênero avançando, e aí o alvo principal que você vê no final, justamente, são os pequenos. Há muito tempo, essa agenda prega, né? Desde quando a gente lembra lá das pedras da Geórgia lá, que foram derrubadas, ninguém falou mais disso depois, que tinha lá, né, os mandamentos ali, e
um dos principais era justamente, né, que com uma capinha lá, né, com palavras lindas que pareciam assim muito benevolentes, né, sobre aquela a redução da população de forma que todos pudessem viver de uma forma justa e saudável e tal, né? Quem vai escolher quem fica, quem vai, né? Já começa aí. Pode parecer muito bonito, mas quem vai escolher? E aí, obviamente que quem está no controle, né? Quem quer o controle. E eles vêm trabalhando paulatinamente para que essa redução realmente aconteça. Então, quando começa essa confusão toda, né, justamente com os jovens, né, que são cooptados, e aí vem toda essa questão de gênero fluido, de não binário, o que isso vai gerar no final das contas? A pessoa não sabe o que é, e ela não quer ter uma família dentro dos padrões, então isso já reduz bem a possibilidade de uma que a humanidade realmente procrie, né? Tenha mais famílias. Então, tudo, no final, tudo acaba sendo realmente contra a família. A questão também que a gente vê aí, né, tanto do meu corpo, minhas regras, tudo isso vai tirando o quê? A responsabilidade, porque você todo mundo que prega essas coisas prega de uma certa forma que as pessoas não assumam responsabilidades, porque você constituir uma família, isso te traz uma responsabilidade e traz muitos aprendizados, né? A maternidade, a paternidade trazem muitos aprendizados e a gente sabe aí que este era o momento em que várias várias crianças com uma mentalidade, uma espiritualidade mais evoluída estariam vindo ao planeta para auxiliar nesse processo também de transição. E eles pregam para que realmente acabe essa coisa, essa questão da família, né, da procriação, do aumento de população. Então, assim, pregam que as mulheres, para serem independentes, elas não tenham que assumir a responsabilidade pelos atos delas também. Porque, afinal de contas, acho que no mundo hoje em que a gente tem tanta informação, não dá para você alegar que você não sabe como evitar, né, uma gravidez, por exemplo. Todo mundo sabe, entendeu? Agora, se cria aquela coisa de que eu posso fazer o que eu quiser e não preciso arcar com as consequências, né? Só que assim, é o corpo dela, as regras dela, mas só que ali, quando tem algumas consequências que envolvem direitos de outro ser humano, certo? Então eu não concordo com essa questão de que você possa fazer o que você quiser quando envolve outra pessoa. Tem um limite ali. E aí se cria essa coisa de que a coisa é tão insana, né? De que eles tentam normalizar isso. Ah, tudo bem, não é uma vida e tudo bem. Mas aí, quando você critica uma pessoa adulta que trata um boneco como se fosse gente, a ponto de querer levar, gente, num hospital. Eu vi esses dias estão fazendo uma lei para se proibir que pessoas levem esses bonecos num hospital público. É assim, é aquela frase de Chesterton, né? Vai chegar um tempo em que a gente vai ter que provar que a grama é verde. E já chegou esse momento. Porque a gente está vendo situações surreais, mas de uma certa forma, a gente foi permitindo. Nós temos também a responsabilidade aí, porque a partir do momento que a gente foi aceitando, não vou discutir, não vou me posicionar, porque
sabe, o politicamente correto que a gente foi engolindo, e a coisa foi tomando essa proporção a ponto de que essas pessoas, né, as mesmas pessoas que falam, né, que um feto é um acumulado de células e que, né, aquilo não é vida, querem te convencer de que um boneco é alguém que é um filho de verdade, que merece cuidados, que leva no hospital e que, sabe, a coisa está muito insana. E não é só nessa questão, é na questão de que ninguém, hoje você pode ser o que você quiser. Então, sabe, isso tudo, no final das contas, vai tirando o quê? A autorresponsabilidade e a maturidade emocional. Né? Porque essas pessoas que agem dessa forma, o que, que elas não têm? Maturidade emocional. E, e isso não é por acaso, isso não aconteceu por acaso. Né? Porque você ter a responsabilidade de criar um outro ser, independente de você ter gerado ou não, né? Tem as possibilidades aí de adoção, de, né, tantas coisas. Então, tudo isso está sendo, né, manipulado para que as pessoas não queiram mais ter esse tipo de responsabilidade. Hoje em dia você tem pai de tudo, né? É pai de pais, digo pais no sentido de pai e mãe, né? Ah, é pais de planta, pais de pet, pais de boneco, mas ninguém quer ser pai de ser humano, que é uma missão hoje em dia que a gente precisa formar seres humanos capazes de melhorar o mundo, né? Não adianta, tem uma frase que também que fala, né? Antes de você perguntar, antes de você falar que você quer deixar um mundo melhor para os seus filhos, você tem que fazer filhos que vão tornar esse mundo melhor. Você tem que deixar filhos melhores para o mundo, porque só com pessoas melhores é que o mundo vai melhorar. E a coisa está ficando invertida, a gente não está criando pessoas melhores. Por isso que a gente está nessa polarização, nessa briga, porque só um lado tem o direito de falar, e é justamente o lado que é o que está mais desequilibrado emocionalmente, é o que está mais perdido, né? Mas isso porque a gente foi abrindo esse espaço, a gente foi abrindo mão do nosso espaço e a gente perdeu o nosso espaço, perdeu o espaço da razão para querer ficar numa paz, que no fim a gente perdeu a razão e a gente perdeu a paz, porque não dá para viver em paz num mundo caótico como a gente está vendo. E tudo bem, né? Foi com a melhor das intenções, mas a gente tem que retomar, a gente tem que assumir o nosso papel aí e dar um basta. Né? Fala, não, pera, agora a coisa saiu de controle. E eu tô vendo isso acontecer, porque muita gente agora se conscientizou, falou, pera, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, não já passou do limite, né? Porque como a gente foi abrindo mão, eles foram avançando, mas chegou num ponto que eles extrapolaram tanto que aí agora causou uma reação. E uma reação muito importante que eu estou vendo assim, porque aí está tendo uma virada em todos os setores. Né? Isso acabou formando aí um combo aí. Todo mundo começou a ver tudo que está acontecendo e começou a se posicionar contra. Então, assim, há muitas batalhas sendo travadas. São várias frentes, então. Cada um tem o seu papel ali. Um vai se manifestar mais a respeito de determinado assunto, outro de outro assunto, e no fim todo mundo vai estar contribuindo para, né, desse caos aí voltar à ordem. Então as pessoas agora estão conseguindo entender que essa coisa de querer ser sempre politicamente correto, você abre mão da sua essência, você abre mão dos seus valores. E o lado de lá, que não é nada respeitoso, né? É muito ganancioso, a única coisa que eles querem é poder e controle, eles vão se aproveitando das boas intenções e da ingenuidade das pessoas que querem só promover a paz. E então, em alguns momentos, a nossa paz depende da gente seguir
equilibrado também na razão, da gente impor a razão, da gente mostrar, né, também privilegiar o racional. Não dá para viver só abrindo mão de tudo para não magoar o outro. E é isso que a gente está vendo acontecer também, o quê? Na criação dos filhos. A gente está vendo aí uma geração totalmente também emocionalmente imatura, que não sabe lidar com frustração. Por quê? Porque os pais não querem frustrar. E é essa geração que está aí sendo criada para tocar, né? Para seguir aí em frente. Como que vai ser com esse desequilíbrio todo? Crianças que não respeitam os demais, crianças que não sabem esperar, não sabem se frustrar, que não têm valores, que acham que eles são o centro do mundo. Então, o negócio foi muito bem, parece uma coisa assim descontrolada, mas está muito bem amarradinho pelo lado de lá. Então, a gente tem que começar a prestar atenção e assumir o nosso papel, assumir a nossa responsabilidade, porque às vezes, justamente, não assumir a responsabilidade não é fácil, mas a gente está aqui para isso. Né? Tem uma terapeuta que sempre falava, passou na sua frente é da sua responsabilidade. O Ho'oponopono também fala, né, que se você está ali vivenciando aquele conflito, é você que tem que limpar. Então, seja de que forma for, a gente tem que assumir aí a nossa responsabilidade. Ou, né, usando o Ho'oponopono, ou se posicionando, ou espalhando as verdades, né, multiplicando e dando suporte às pessoas que estão aí, né, na linha de frente da batalha, auxiliando, né, na expansão aí, né, na multiplicação da verdade, dos fatos reais, do bom senso. Então, cada um vai encontrar ali a ferramenta que mais se adequa, né, ao que ela sente que ela pode contribuir, né, ou levar uma mensagem adiante. Cada um vai saber o que fazer. Mas a gente não pode justamente abrir mão do nosso espaço, das coisas que a gente acha certo, para não entrar em conflito. Já pensou se lá atrás, né, quando teve lá a pandemia, ó, é um exemplo até bem extremo e bem real, né, que muitos de nós vivenciamos. Se a gente, para ficar em paz, tivesse aceitado lá as imposições, né, e as pressões dos nossos familiares para aceitar o que estava querendo ser imposto naquela época. Muitos de nós não aceitaram, se posicionaram, foram isolados, perderam amigos, né? Que, sei lá, né? Não considero amigo uma pessoa que, porque você pensa diferente, não vai falar mais com você, mas que seja, perderam amigos, familiares, não falavam, você não podia mais frequentar um monte de lugares. Então, assim, mas a gente se manteve firme. Por quê? Porque a gente acreditava que a gente tinha razão. Nesse momento, a gente abriu mão da paz em prol da nossa razão. E essa razão nos trouxe a paz que a gente tem hoje, porque hoje a gente sabe que a gente estava certo. Então é por isso que o título desse texto é A Paz da Razão, porque às vezes a gente nos mantendo firmes nas nossas convicções é que a gente vai conseguir essa paz. E às vezes, para fazer isso, a gente tem que entrar em conflito. Mas é momentâneo. É momentâneo. É só ali, para traçar o limite e se colocar e se fazer respeitar. Porque a gente acaba respeitando demais os demais e acaba não pensando que isso tem que ser recíproco. A gente esquece disso. Até eu anotei uma frase aqui que eu vi esses dias, porque assim, eu no começo eu não queria escrever sobre isso, tal, mas aí depois, mas ficava aparecendo tanta coisa que eu falei, acho que eu tenho que escrever, né? E aí tem uma frase que diz assim: nunca cometa o erro de ser tão compreensivo a ponto de ignorar o fato de que você está sendo desrespeitado. E muitas vezes a gente faz isso. A gente quer ser muito compreensivo, a gente quer entender o outro, e na verdade o outro está nos desrespeitando.
E a gente está vendo aí muito acontecer, né? As polêmicas aí a respeito dos esportes femininos, por exemplo, né? Tá tendo um desrespeito quando você, para não magoar os sentimentos da pessoa que se identifica, mas não é, você está abrindo, permitindo que haja uma invasão de um espaço que não pertence àquela pessoa. Ela está invadindo, e muitas vezes de forma maliciosa, porque o que a gente está vendo acontecer aí, você percebe que tem uma malícia lá, a pessoa nunca conquistou nada, e aí ela vai invadir um espaço em que ali ela tem uma vantagem, e ela se aproveita dessa vantagem, mas ninguém pode falar nada. Por quê? Porque a pessoa vai se ofender, a pessoa vai se magoar, mas ela não está preocupada com os danos que ela está causando, com as vantagens que ela está obtendo. E a gente foi aceitando isso. E agora, que bom que as coisas estão dando aí uma virada, né? Estão voltando para o que é uma normalidade. A gente tem que dar nome aos bois, né? Porque tem certas coisas que a gente não pode encarar com normalidade, porque não são normais. E a gente tem que chegou a um ponto que a gente tem medo de usar esse termo, de alguma coisa ser normal e não, porque tudo tem que ser normalizado. Então, esse texto é mais assim para a gente realmente retomar o nosso papel, assumir as nossas responsabilidades e o nosso poder, o nosso controle, porque a gente está muito no controle dos outros por preocupação de não, não, não digo não só não ofender, né? Mas assim, justamente de ser visto de uma forma negativa. Mas se a gente tem certeza das nossas convicções, se a gente tem certeza das nossas boas intenções da importância do nosso papel aqui, o que os outros vão falar não importa, principalmente porque normalmente quem vai criticar são as pessoas que não nos conhecem, que não sabem nada a nosso respeito. E são as que vão vir te agredir ou falar. Eu vi recentemente, assim, que nem tem certas coisas que realmente não vale a pena você discutir. E nem um dia eu postei um negócio na minha rede social, rede social privada, da minha opinião, e a pessoa veio falar de uma forma muito agressiva, xingou tal. Eu até, num primeiro momento, eu respondi sem xingar, e a pessoa continua, eu falei, não vou entrar nessa disputa. Porque aí você vê que a pessoa realmente ela está totalmente imersa nas mentiras e nas ideologias falaciosas, e ela acredita naquilo, então não vai ter jeito, entendeu? Mas só que aí você tem que, assim, o que está te desrespeitando, você tem que cortar, né? Então, se a pessoa começar a insistir em querer te agredir, você vai ter que simplesmente cortar, que não vale a pena discutir. Então, é um conflito desnecessário e também não vai agregar nada. Você sabe das suas convicções, o que a pessoa pensa é problema dela. E ela tem o direito de pensar diferente, mas ela não tem o direito de te agredir. E é aí que entra realmente. Então, peraí, vamos colocar um limite aí, né? Você tem todo o direito de pensar como que você quer, desde que você não invada o meu espaço, desde que você não agrida, desde que você não seja, né, aquela pessoa que esteja me desrespeitando. Então, disso a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão dos nossos valores e do respeito que a gente sabe que merece, né? Então, é isso, né? Que é uma reflexão para a gente ver o que a gente está, quanto que a gente abriu mão da nossa razão para achar que a gente ia ficar em paz, e na verdade isso acabou trazendo para a nossa vida situações mais caóticas. Então a gente tem que saber qual é o limite. Às vezes é sutil, mas a gente tem que prestar atenção
e escolher as batalhas que a gente precisa aí ainda, né, que fazem parte do nosso propósito aqui. Né? Cada um vai pensar, refletir e saber, às vezes é dentro da própria família, às vezes é levando mensagem para mais pessoas, às vezes o trabalho com a gente mesmo, né? Se centrar de novo, se equilibrar, porque muitas vezes a gente abre tanto espaço, né, para evitar conflito com outras pessoas, que a gente acaba se desequilibrando. Né? Nada que é extremo é positivo. Né? Então, você ser você ser passivo, não é algo positivo. Você tem que ser pacífico, mas você tem que garantir que o seu lugar no mundo, os seus direitos, né, o respeito que você merece. Então, é essa reflexão que eu acho que ainda tem muita coisa aí acontecendo que a gente pode levar essa reflexão para as situações da nossa vida e tentar aí achar o equilíbrio entre paz e razão, né? Porque quando você só tem muito uma coisa e você só tem muita outra coisa, você está no desequilíbrio. Então a gente tem que trazer esse equilíbrio para essa situação, né? Sem extremismos. Então, faz parte, a gente está tendo muita coisa aí muita oportunidade de trabalhar isso nesse momento, porque a gente está vivendo situações aí que, se a gente observar, se a gente refletir, a gente vai tirar grandes aprendizados. E também encontrar o nosso potencial, descobrir no que a gente pode agregar e no que a gente pode contribuir, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.